Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa atividade desta segunda-feira, uma segunda-feira 13 de novembro. Um dia foi um dia bom, um dia bonito e tal, ao contrário do que, de certa maneira, encaminhava o 13, né? O 13 só é um dia de azar, o número 13 é só de azar quando entra na urna. O resto, o 13 é um dia como qualquer outro, né? Bom, está chegando aqui, completando a nossa bancada. E que bancada hoje, hein? Pá. Afonso Praça Batista, como é que tá, meu rapaz? Brabo. Muito Opa. brabo. Já começa assim, que imagina como é que vai ser o programa, né? Primeira frase dele é brabo. E aí? Não, vamos começar por ele, Bom, então. por favor. Por qual o motivo da tua brabeza? Ontem ali no Humaitá teve um espetáculo futebolístico. Já vai começar. Aí eu faço uma pergunta para ti. Aquilo ali é um estádio de quê? É um estádio de Futebol. futebol. Então eu acho que nós temos que começar a adequar o objeto desse estádio. É de futebol, não é de show. Não. Nada contra o Roger Waters, eu até gosto do Roger Waters. Mas acabou com o campo. Gramado, é verdade. Acabou com o campo. Então, assim, o Mano Menezes veio com o Corinthians acadelado para cá. Houve um erro de arbitragem, eu acho que foi pênalti sobre o jogador do Corinthians. E daí, corretamente, foi em ato posterior a questão da expulsão do jogador corintiano. Mas eu não estou aqui passando pano sobre o Grêmio. Só que, assim, quando eu vi o estado da cancha, não tinha como jogar futebol. Muito semelhante ao campo que o Grêmio jogou contra o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Portanto, é uma irresponsabilidade, podiam atletas serem contundidos, inclusive o Silva sempre levanta essa hipótese em campos que não têm condições de jogar. Mas era emblemático o quadro da questão da área que o Grêmio jogou no segundo tempo, né? E que o Grêmio não conseguiu fechar o ferrolho num nó tático que o Mano Menezes botou o Renato. Por quê? Porque o Corinthians veio a não jogar. O Corinthians achou um gol em que a defesa tragicômica do Grêmio de novo levou para uma falha onde tinham 3 jogadores do Corinthians e 8 jogadores do Grêmio. 8 jogadores deixaram o cidadão dentro da pequena área efetivamente solto. Ou seja, eu sou gremista, adoro, feliz, estou com uma ressaca moral danada, mas eu tenho que dizer uma coisa, o Grêmio não tem direito de ganhar o campeonato, porque não é possível. Eu ontem vi um reescrever do Grêmio e Vasco e Grêmio e Santos. Nós perdemos uma oportunidade imensa de sermos líderes do campeonato. E agora vamos sofrer. Por que vamos sofrer? Porque vamos ficar um bom tempo sem o futebol, volta dia 25, o Grêmio a jogar, e ficamos nessa dúvida. Ontem, inclusive, o Renato disse que não adianta tentar ensinar nada aos jogadores. A zaga do Grêmio, a defesa do Grêmio é emblemática. Inclusive, ontem, Zay, eu lembrei da Hebe. A zaga do Grêmio é uma gracinha. É uma gracinha. Só não levamos mais porque, efetivamente, eles não nos atacaram, ficaram dentro da área deles. Bom, eu nem precisei anunciar, né, que no começo do programa nós começamos com o futebol. Então, o mestre, né, o doutor Afonso já fez o seu desabafo, de certa maneira, e também ele, eu acho que como nós, torcedores do Grêmio, é aquela história, o Grêmio sempre tem a grande chance, né, de ele pular em cima e perde essas oportunidades. Toda vez que acontece isso, a mesma coisa que o Brasil, né, tem muita semelhança. O Brasil sempre vinha num caminhar maravilhoso e agora está retrocedendo. Mas, de qualquer maneira, prosseguindo, então, o nosso debate aqui sobre o esporte, doutor Carlos Isaia, nós vamos passar também, pode soltar aí as imagens nós temos aí umas imagens sobre o jogo do Grêmio de ontem. Enquanto isso, nós vamos... Olha aí, para aí foi pênalti, né, doutor Isaia? O que o senhor acha? Eu creio que sim. Afonso, ressaca moral é ótimo. Gostei. Olha lá, olha só. Estava impedido, né? Mas ele é um gênio na bola mesmo. E aí, doutor Isaia? Olha lá, o cara sozinho lá. Olha lá, o cara sozinho, pelo amor de Deus. E o goleiro é de uma timidez. Esse goleiro é pregado. Ele tem uma vergonha de abrir os braços. Ele tem vergonha de abrir os braços. Uma coisa impressionante. E ele não sai, o goleiro não sabe me sair, né? Não se atira e reclama dos outros. Os cara atrasaram. Quantas bolas os jogadores do Grêmio chegaram lá e atrasaram pro goleiro, cara? Atrasaram, não chutaram em gol. Exatamente. Eles atrasaram a bola pro goleiro.
E essa bola dessa defesa não iria em gol, hein? Olha só quantas chances o Grêmio teve, né, cara? Será que não houve... O que tu acha, hein? Houve corpo mole ali? Ou... Não sei, o que eu acho... Olha, se o Grêmio ganhasse do Corinthians, o Inter estava na 11ª colocação, tá agora na 14ª. Corpo mole? Não, houve salto alto. Acharam que iam passar o rodo. Essa é a verdade. Eu quando estava com 20 minutos segundo tempo, cheguei para minha esposa e disse, olha aqui, ó, perdemos. Porque não havia nenhuma chance, né? Nenhuma chance cara sozinho, de a gente empatar ou ganhar. Goleiro pregado, zagueiro desatento. Agora, é preciso colocar também, Silvio, que a grande maioria dos clubes de futebol aqui no Brasil, principalmente os que estão mais à frente na classificação, mostram uma inconstância muito grande. Com certeza. Não é só a dupla Grenal. É porque o pessoal está cansado, é porque não tem interesse, é porque estão pensando nas férias. Então, o que acontece com o Grêmio, depois daquela partida que fez lá com o Botafogo, fazer esta, não me surpreende tanto. Porque parece que o pessoal já está arrumando as malas para as férias e assim por diante. De qualquer forma, são profissionais, ou deveriam ser. Olha lá. Agora tem esse lance parado ali para vocês verem a posição do jogador. Aquele negócio, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco um chute dá um chute alto que não leva a nada, um chute rasteiro. Olha aí como é que o cara vai atrasar a bola para o goleiro, atrasou a bola para o goleiro. Então, não tem Ele é o Cuiabano, mas o Reinaldo não acerta um chute. E nenhum. Ela é reencarnação do Cortez, ele não acerta um cruzamento na área. Olha só lá, outra chance. Diga-se de passagem que até o Soares ontem não fez nada, né? As oportunidades que ele teve... Não tem como também. Não, mas ele teve ali umas 3 ou 4 oportunidades que ele poderia... Também estava de azar. Tem um fato que ele está na sobra e ele não domina a bola e bate de primeira. Eu não sei por que essa mania de golaço. Porque ele estava sozinho. Se ele dominasse a bola, ele conseguia. Também acho. Foi de primeira. E jogou para cima. Faz o feijão com arroz, estamos perdendo. Olha lá o cara sozinho. É impressionante isso. A defesa do Grêmio tem sido assim, né? E aí, o Cimente? Olha, eu estava quieto aqui, né? Eu acho que o hino do Grêmio e do Inter agora podia ser assim, né? Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões. É o Calveiro. Luzes da Ribalta, Charlie Chaplin. Eu concordo com uma coisa. Quando a Arena estava em obras, a Ana Cássia Henrich convidou os jornalistas para ir lá visitar a Arena, que, aliás, realmente é muito bonito, já assisti um jogo lá. E é interessante isso, um estádio como uma arena, desde o início, o gramado tem problema. Não, isso não é de agora, faz muitos anos. Então, realmente, o doutor Afonso tem razão ali, sabe? E agora, essa inconstância que o doutor Isaia coloca, isso aí o futebol de hoje está assim, né? Hoje goleia, amanhã... Né? Eu não entendo o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa poderia ter a ver. Eu não sei, os times, eles deveriam ter mais psicólogos, talvez, um preparo mental, motivacional, porque não é possível times desse tamanho, jogadores que ganham 200, 500, 1 milhão por mês, não tem estabilidade psicológica. Eu acredito que isso aí falta investimento sei lá, meditação, motivacional, foco, coaching, training. Hoje em dia é a meta, não sei o quê. Tem que ser isso. Não é possível que essa instabilidade, o torcedor, coitado, é um infarto para o jogo, assim. Não é possível isso aí. Né? E o Inter, eu já nem falo mais também, eu acho que a única saída que tem é uma saída que queriam internar um tempo atrás, é juntar os dois times, aí é um estádio só, uma diretoria, e a gente ficaria brigando com o Argentino, com o Flamengo, porque está difícil, né? Quem é que queria te internar? Todo mundo. Vamos chamar esses caras aí, vamos fazer um acordo aí. Não, todo mundo. Está sugerindo uma fusão. Fez fusão do Grêmio e Inter. Não, mas eu não vou contribuir contigo. Vocês estão muito pior do que a gente. Aliás, nós não estamos nem na mesma folha da tabela. Vocês estão atrás da folha da tabela e caindo. Porque é um prognóstico. Eu fiz em março que o Internacional ia brincar com o rebaixamento. O Internacional vai ter dificuldade contra o Corinthians,
contra o Cuiabá, não ganha do Bragantino e no final talvez perca pro o Inter nunca teve muita... O Internacional tem dois diretos que estão com 2 rodadas a menos. Mas o Inter, na verdade, o Inter nunca teve muito interesse assim na segunda divisão, né? Isso é histórico, né? Então o Inter nunca pensou muito nesse título, que ele não tem, não quer ter esse título. O Inter é campeão de tudo. Como ele de foi tudo? Campeão invicto. Aliás, Como de tudo? Uma Você não crítica... foi da segunda divisão, não foi de tudo. Não, é que o Inter foi campeão de tudo, mas menos da segunda divisão. Não é de tudo. Não é de tudo. Agora, o que eu ia dizer é uma coisa, vou dizer uma coisa óbvia, mas tem que ser dita e repetida. Não é possível um campeonato ser tão longo assim. O que querem arrebentar com os times, com os jogadores, com o técnico, com o torcedor? Quando o Inter foi campeão invicto, e foi o único campeão invicto no Brasil, se eu não me engano, foram mais ou menos umas 20 rodadas. Quantas rodadas tem agora? 50? Não é possível um campeonato. Por que tão longo? É interesse de televisão, de patrocínio? O que querem, afinal? Arrebentar com todo mundo? Terminar com o futebol local, com as outras divisões? Eu acho que está na hora de pensar nisso, né? O que acha, doutor Afonso? Eu acho que, na verdade, eu acho que o campeonato de pontos corridos, ele é uma tendência que veio para ficar, não há discussão sobre isso. Isso é uma situação, eu acho que por uma questão de compromisso com a história, o Campeonato Brasileiro, que o Internacional ganhou 3 vezes, na verdade tinha nomenclatura de Copa Brasil, e era Campeonato Brasileiro, e a formação dele era muito parecida com a Copa do Brasil de agora, em que tinham 90 times, e haviam quadrangulares, etc. e tal, e existia enfrentamentos e tal, e a qualidade dos times jogava lá, sei lá, o próprio Globo, o próprio aquele que o Grêmio perdeu da Mirassol. É diferente, porque hoje nós temos uma divisão, desde 86, me ajuda, Silvio, talvez desde 86, o último final foi Curitiba e Bangu, que perderam no final, ali nos pênaltis. O que eu gostaria de dizer é que o que é simbólico para a gente, o que é simbólico para tanto um time quanto o outro, efetivamente, o Inter é o segundo maior vice-campeão desse formato, ou seja, é um detalhe que falta. Sim. É um detalhe que falta para não ser campeão. A minha resignação hoje não é no Internacional, o Internacional não entregou para o Palmeiras, ele perdeu por falta de qualidade mesmo, foi sofrível o jogo do Internacional no sábado, mas a questão do Grêmio em si é que foram vários fatores, mas o principal fator é esse repúdio à Arena Porto-Alegrense. Por quê? Porque não é possível que um gramado, que todo mundo sabe, inclusive o Cimento disse que é um erro crônico de muito tempo, se possa compartilhar com o show. Mas a banca paga e recebe. Nós não estávamos achando graça do Rebelde, que se não fosse o aluguel do Nilton Santos, efetivamente o Soares não tinha jogado contra o Botafogo. Agora tem uma coisa com relação internacional, não sei se o Cimento vai concordar. O Internacional vai pegar 2 ou 3 jogos com adversários diretos do Grêmio na condução da possibilidade que existe ainda do Grêmio ser campeão. Como já havia a intenção velada de que o Inter ia amolecer para ele, se fizer isso, vai para a segunda divisão. Então o Internacional está num jogo de sinuca, porque ele vai ter que ganhar do Botafogo, vai ter que ganhar do Bragantino e vai ter que ganhar do Cuiabá. Senão ele vai para a segunda divisão. O Botafogo é o último. É o último jogo. Está em segundo agora. Se depender, se uma derrota do Botafogo faz o Grêmio campeão, o que vai ser? Contra o Bragantino, o Internacional não tem por suspensão Alan Patrick, por contusão, meio time não vai jogar contra o Bragantino, que vem disputando a parte. Ou seja, não vai entregar, possivelmente vai perder. E depois joga diretamente do Corinthians com o Mano mordido. E vem para cá por uma situação, e o Cuiabá disputando ali a questão da Sul-Americana. Ou seja, os jogos do Internacional são muito difíceis, difíceis. Já o Grêmio talvez entregue a rapadura já contra o Atlético, se perder. Vocês têm noção que, por que a minha ressaca moral, meu caro Zé? Porque é o seguinte, há 48 horas atrás eu era pretenso campeão brasileiro desde 96, e agora eu estou correndo um risco de efetivamente cair para sexto. Porque a Libertadores está garantida, mas o Grêmio pode cair para sexto, se perder para o Atlético, cair para sexto lugar do Brasileirão. Isto é desanimador para quem torce, porque é um eletrocardiograma emotivo para o torcedor. Mas eu ainda prefiro disputar com os de cima da tabela do que disputar com quem está prestes a cair. Com certeza.
Alguma coisa vai as chances, só que a única coisa que o único consolo é que as chances do Grêmio ganhar e as chances do Inter cair para a segunda divisão, o Inter tem menos chances de ir para a segunda divisão do que o Grêmio ganhar. Mas isso aí também é um consolo meio brabo, assim. Basicamente, que consolo, hein? É brabo. Meu Deus do céu. Não, tá certo, ele quer juntar. Agora, o Inter foi muito mal Modesta, contra o Palmeiras. O Inter foi muito mal contra o Palmeiras. Ele errava passes entre eles, não chegava junto lá em cima e ainda por cima ficava dando passe para o adversário fazer gol. Então é uma beleza, né? Muito bem. Afonso Praça Batista, o teu destaque. Um simbólico que aconteceu com a apresentadora da Record, a Ana Hickman, né? Sim. Agora no final de semana. É surpreendente como que o jornalismo de fofoca ele é rápido, ele é ágil, né? Eficiente. Muito antes de qualquer situação já estavam ali nas manchetes o triste acontecimento da família em que houve a violência doméstica perpetrada do marido contra ela, na frente do filho. E eu acho que tem muito pano para manga, na verdade. Eu não me surpreendi muito, porque acompanho o en passant, às vezes, não tem muito tempo, mas era visto que ele se tratava de um homem com um comportamento um tanto agressivo. Em outros episódios, aquele episódio em que ela teve uma contenda com a Adriane Galisteu, depois a história do irmão que acabou matando, vamos falar a palavra certa, um tarado que tinha, na sua visão imaginativa, um caso com ela, né? E daí, ao entrar no quarto de hotel, fez todos reféns e o irmão, então, diante da narrativa, em mais pura legítima defesa, desarmou o cidadão e acabou o alvejando com 2, 3 tiros e matou ele no hotel, o irmão desse, do cunhado, no caso. E agora, essa situação que me parece ser provinda de um desacordo do casal em função de um endividamento aí de um volume considerável, não para os padrões de celebridades como ela. 3,5 milhões não é uma coisa impagável. Para mim é praticamente a falência absoluta. Para nós é. Mas para uma apresentadora do quilate... E com o potencial que ela tem. Né? Modelo e tal. Vai se saber. A questão é que é alarmante, assim como o Novembro Azul, a violência doméstica é uma epidemia. Surpreendentemente, o homem moderno, ele aprende a mexer no computador, no celular, mas ele ainda não aprendeu, né, a não cumprir esta cultura de que é o homem que tem que dar o último grito, é o homem que tem que movimentar. As leis de proteção à mulher, às vezes, dão um superpoder à vítima e meio que desequilibra esta balança. Eu sou advogado de determinados réus que foram acusados disso, que efetivamente a prova construída demonstra que foram vítimas realmente de denúncia caluniosa. Infelizmente passou pela minha mesa situações como abuso sexual de pai contra filha, que nunca aconteceu, inclusive com laudo, não só sociológico, psiquiátrico, né? Mas por quê? Porque havia a necessidade da guardiã, então, ter essa acusação contra o pai. Mulheres que nunca apanharam, efetivamente apanham. Tem agora mesmo tem um golpe que é inimaginável. O cidadão conhece uma mulher na rede social, encontra ela 2, 3 vezes fora, a bota dentro dela, consegue fazer uma teia, põe ela para dentro de casa para viver junto com ele, naquele começo de namoro, etc. e tal, ela registra uma ocorrência por violência doméstica e ganha liminar e ele é afastado da própria casa. Quando ele consegue reverter isso, já não tem mais nenhum móvel, já vendeu tudo, né, e embolsou o dinheiro. Isso é um golpe que está acontecendo hoje em dia. Então, a lei também ela desequilibra, mas existe violência doméstica, não pode ser bem analisada, e eu acho que o caso agora da Ana Hickman, uma mulher famosa, bonita, conhecida, né, há decênios no show business, com certeza traz, né, à luz uma discussão que deve ser efetivamente conscientizada ao homem moderno. Né? Mulher não se bate nem com uma pétala de rosa. Agora, o que eu acho, né, eu concordo que a violência doméstica é uma coisa que não se aceita. Agora, a Lei Maria da Penha,
que aliás não resolveu muito o problema, né? Ela veio, a lei da Penha, a Maria da Penha é extremamente rigorosa, eu acho ela machista, ela deveria proteger os homens também, não protege, só a mulher. A lei Maria da Penha dá um poder para as mulheres, na minha opinião, exagerado. É uma simples acusação, esse BO da Ana, que eu saiba, até foi ela que foi lá comunicar à imprensa, se eu não estou enganado. A Lei Maria da Penha precisa ser vista, primeiro, ela, infelizmente, não conseguiu segurar a violência que existe na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Uruguai. A violência doméstica existe no mundo inteiro, na Itália. Sabe o que acontece? Nós precisamos definitivamente atuar na causa do problema e não na consequência. É preciso prevenir. Os homens têm que aprender, nem que tenha reunião de grupo na vila, na sala do salão paroquial da vila, se reúnam, busquem alguém e aprendam, que é muito melhor prevenir do que remediar. A lei vigiar e punir é importante, doutor Afonso. E o advogado, a justiça, o Ministério Público tem que atuar. A lei tem que ser dura? Tem que ser dura. Mas o que seria melhor? Seria melhor se as coisas não acontecessem, se houvesse prevenção, se atacasse na causa do problema e não só nas consequências. Vigiar e punir, está aí o Foucault, francês, é importante, a gente não pode fugir disso, infelizmente. Infelizmente, a Lei Maria da Penha não produziu os resultados que se esperava. Aliás, o resultado da Lei Maria da Penha é até meio tímido, para usar uma palavra normal. O que eu acho assim, é inaceitável a violência doméstica, né? Tem que ser combatida, mas é preciso ter uma visão também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, né? Uma lei tem que ter cuidado, porque tem o outro lado. E outra coisa, no fundo, um crime dentro de casa, fundamentalmente, qual é a diferença se é contra um homem ou contra uma mulher? São duas pessoas. Então, o feminicídio, essa teoria toda, é preciso pensar com calma nisso aí, né? E não tentar vitimizar, né? Tanto assim. Em resumo, tomara que um dia não tenha mais violência doméstica, tomara que a gente consiga prevenir, e não só remediar, vigiar e punir. Repetindo, tem que vigiar e tem que punir? Tem. Tem que chamar a brigada? Tem. Tem que ter prisão? Tem. Agora, vamos tentar prevenir, vamos tentar não deixar acontecer. A violência doméstica não é bom para o homem, não é bom para as crianças, para a mulher, não é bom para ninguém. Né? Então é isso. Né? É só uma parte, eu acho que é só uma questão, uma construção, é que na sua construção mental, ali passando, tem que fazer o homem ter acompanhamento na vila e no órgão. Nós estamos falando de uma pessoa rica. A violência doméstica ela acontece em todas as tribos, em todas as classes sociais, por causa de uma situação justamente de uma cultura. A situação da Lei da Maria da Penha, e eu sou aqui defensor da verdade, da origem da Lei Maria da Penha, existe uma história por trás, e curiosamente essa história ela demonstra que o réu tem pouca voz para se defender. Eu acredito, assim como eu defendo o estelionato eleitoral, ou seja, no momento em que criminalizar efetivamente um monte de proposta abobada que as pessoas fazem para ludibriar o povo pedindo voto, a mesma coisa tem que acontecer com a denúncia caluniosa do crime, tanto do crime sexual quanto do crime de violência doméstica. Por quê? Porque tem um detalhe muito grande. Este tipo de crime, a testemunha, ela está intrinsecamente ligada, ou econômico ou emocionalmente. Ou é uma empregada, ou é um funcionário da casa, ou é um filho, um sobrinho, que tem uma ligação muito difícil. Há uma cisão, inclusive trazendo uma mazela de sustento. Então, esta política é uma política que tem que ser debatida. Mas como tudo nesse país vira politicagem, tudo isso na família, tudo se discute em minoria, é muito triste. A única situação que eu estabeleço é que a lei é interessante, claro que é interessante. Claro. O problema é que tem que coibir a falsa comunicação. A falsa comunicação que é o grande. Eu acho assim, a questão da falsa comunicação, isso ocorre em qualquer situação, não só especificamente no resguardo da Lei Maria da Penha. Mas o que a gente observa
é que a Lei Maria da Penha está muito mais ligada à questão da violência física, certo? Isso deu uma certa condição à mulher de resguardo? Sim, deu. Mas esse resguardo tem uma outra situação. Será que aquele denunciado por violência física pela Lei Maria da Penha, o que é feito com esse denunciado? E, infelizmente, nós já tivemos casos muito recentes de óbito de mulheres, certo? Por morte violenta de indivíduos que já haviam sido denunciados pela mulher. Então, aí vem um questionamento, será que nós estamos suficientemente aparelhados para proteger essas mulheres que fizeram denúncias contra o homem, contra o marido, o companheiro, sei lá quem, em cima dessa situação? Ora, existe um outro lado que eu acho que tem que se avançar muito. É a questão da violência moral, certo? O que se vê de mulheres que não denunciam, que não foram agredidas, mas que sofrem assédio moral violento dentro do seu lar ou das suas condições e que às vezes estão mal informadas e não fazem essa denúncia, até porque, como bem pode colocar o Afonso, provar a denúncia moral é bem mais difícil que a denúncia física, certo? Mas eu acho que sim, eu acho que tem que se aprimorar mais ainda, abrir mais essa lei, mostrar o que pode, o que deve, e que não é só receber um soco, um tapa, ou qualquer agressão física, que vai justificar a necessidade da mulher ir até uma delegacia de polícia e fazer essa denúncia. Não, mas a questão da falsa comunicação, no caso, só fazendo uma construção, vamos dizer que o senhor, como médico, eu lhe acuse, como médico, o cometimento de algum crime, falsamente. O médico ético quer. O que acontece? Vai para a delegacia, eles vão apurar, vão lhe pedir para cumprir, para ter uma reprimenda com todo o devido processo legal, com todo o contraditório e com toda a ampla defesa. A Lei Maria da Penha, se a mulher ela efetivamente sofre isso e vai lá e registra uma ocorrência, ela sai da delegacia com a segurança de ter benesses como garantia da moradia, com alimentos já fixados, com a impossibilidade de comunicação, inclusive por telefone com o agressor. Ou seja, ela dá muita vantagem que tem que ser bem usada. Quando é mal usada, tem que ser efetivamente uma reprimenda exemplar. Esse é o caso. Eu gostaria até de aproveitar a presença aqui do doutor Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS e tal, também foi vice-presidente do Sindicato Médico. A gente tem muitos amigos médicos. O médico é um confidente do seu paciente, né? Então, o Afonso falou na questão a política de prevenção, como falou o Cimento também, mas essa questão, a violência doméstica, ela dá sinais de que está acontecendo, que vai acontecer. O médico, doutor Carlos Isaia, e muitos médicos amigos meus também já me confidenciaram isso, que a paciente, normalmente, ela, pela confiança que ela tem com o seu médico, muitas vezes ela revela certos sintomas, certas coisas que estão acontecendo dentro de casa, ou seja, é uma forma de confidência sobre o que está acontecendo lá. Isso acontece muito? Infelizmente. E o grande fator que, às vezes, faz com que a mulher mantenha uma situação dessas, certo? É a necessidade e a dependência financeira, certo? E também a necessidade de querer proteção para os filhos, certo? Às vezes elas resolvem manter uma situação conjugal, certo? Principalmente porque há uma dependência econômica e também para preservar os seus filhos. Embora hoje em torno de 40% dos casais que se uniram nos últimos 10 ou 15 anos, me falha a memória um pouquinho, hoje com em torno de 40% nos primeiros 10 anos se separam. Desfaz o casamento. Certo? Então tem várias situações aí, mas me preocupa sim, e muito, até porque a gente ouve relatos.
esse assédio moral que as mulheres sofrem. E tem uma sutileza não hoje, importante até que os homens também, porque alguns talvez nem saibam disso. Hoje existe, né, uma proibição, né, uma criminalização do estupro de mulher casada. Então, na verdade, o sexo hoje tem que ser consentido, mesmo dentro do casamento, marido e mulher, né? Então, há hoje uma criminalização do estupro de mulher casada. É um assunto bem delicado, polêmico, né? Mas que está aí, inclusive em peça de teatro que veio a Porto Alegre há pouco tempo, né? Com o Antônio Fagundes, por sinal. Então, os dados que eu tenho na França, chegou ao ponto do presidente da República chamar o ministro, um dos ministros, para mexer nesse assunto. Nós estamos falando de um país finíssimo, né? Civilizado, primeiro mundo, índices de feminicídio altíssimos. O Uruguai, infelizmente, tem também, o Brasil tem, os Estados Unidos tem, Itália tem, né? Isso é uma coisa mundial, infelizmente, né? Agora, eu volto a repisar numa coisa. Eu torço por prevenção. Tomara que as coisas não aconteçam. Porque quando elas acontecem, quem é que sofre mais? As crianças. Uhum. Quem sofre mais? Os parentes, o pai, a mãe, né? Então, prevenir, sim. E essas campanhas públicas, ótimo, né? Então, vamos trabalhar com isso aí, né? E tentar prevenir o mal antes de ter que punir e remediar. Muito bem, doutor Carlos. Assim, só para acrescentar, antigamente, ou ainda continua, uma das grandes causas da violência doméstica física era o álcool. Hoje, nós temos também as drogas, que vem crescendo de uma forma... Cocaína. Certo? Que é um outro fator que entrou no meio. Afonso Praça Batista. Vamos ver, novidade nenhuma, porque o Brasil não tem novidade, as coisas são requentadas. Alguma vez na história já aconteceu esse circo que a gente vive aí narrado, né? Eu vou falar uma frase aqui. A ação de Israel foi tão grande quanto o terrorismo do Hamas. Quem fala essa pérola é Luiz Inácio Lula da Silva. É uma coisa impressionante a intenção do Lula em participar do Prêmio Nobel da Paz. Ele não vai levar, vai ganhar. É evidente que outros políticos ao longo da história tiveram encarcerados, mas eu não me lembro, pelo menos a grosso modo, alguém efetivamente que tenha sido condenado por corrupção, em todo um quadro de corrupção, inclusive com organismos internacionais dizendo que era o maior quadro de corrupção da humanidade, extremamente organizado, e que, por um nomeado seu, acabou tendo a sua condenação, então, anulada. O que mais me preocupa numa situação como essa é a politização da guerra de Israel, dita no território brasileiro. Nós somos sabedores que a comunidade judaica no mundo é muito grande e poderosa. Então, se voltar contra ela, mesmo com argumentos, de uma certa maneira, humanitários, pode ser mal interpretada e, inclusive, mal digerida. Evidentemente que eu não endosso, de maneira nenhuma, que o Estado de Israel lance bombas sobre determinados prédios que tenham civis, que vitimize civis propositalmente. Mas não é isso que está acontecendo. Essa é a grande questão. Não é isso que está acontecendo. Não é... Aliás, as redes não estão... o organismo jornalístico não está narrando com minudências o que aconteceu no início de outubro, porque não tem como fazer. O grau de monstruosidade que o Hamas fez a Sorhelf, totalmente de surpresa, com uma mancada do sistema de segurança de Israel que ninguém sabe explicar, não tem
precedentes na história. Tem gente, não sou eu que sou uma besta, tem gente tarimbada que diz que deixa a Alemanha nazista de Hitler com vergonha, porque o que eles fizeram não é humano. Portanto, o nosso presidente, o nosso mandatário, comentar em demasia, sistematicamente, nos últimos dias, que compara as ações militares de Israel ao Hamas, é muito triste. Mas me preocupa a politização, porque parece que virou novamente um maniqueísmo, uma questão binária. Quem é a favor do Bolsonaro apoia o Israel, quem não é a favor, então apoia o Hamas. Isso, nós não temos que nos meter nesta guerra, nós temos que estabelecer o nosso braço humanitário, ajudar os nacionais, e não é nosso o problema. E aí que o Lula tem que se meter. E aí que tem uma questão que tu colocas aí, que o Brasil, por exemplo, está entrando num jogo internacional que vai ter prejuízos enormes na diplomacia brasileira daqui para frente. Né, doutor Carlos? Sem dúvida. Eu acho engraçado o seu Lula pensar em prêmio Nobel da Paz. Que isso? Imagina. Olha a folha corrida. Aqui folha corrida serve para ser presidente. Não, uma das instituições mais sérias desse mundo, certo? Exatamente, Prêmio Nobel da Paz. Mas tem uma preocupação só, desculpa, nós não temos nenhum, né? Nem da paz, nem de medicina, mas nós não temos, porque nós não tivemos ninguém até hoje que se destacasse, não. Nenhum outro brinquedinho faz. O iPad, o tablet, é muito bonitinho, é cheio de luzinha, de barulhinho, só que ele é muito passivo. A criança brinca ali, tal, mas não interage tanto. O livro impresso, ele desperta. E o livro vai fazer 600 anos. Faz muito tempo que dizem que o livro morreu. Eu acho que o velório está concorrido, então. Graças a Deus. É verdade. Viva o livro. Eu acho, Silvio, eu torço pelo livro impresso. O jornalismo impresso, infelizmente, eu acho que não tem a mesma sorte. Está morrendo. Mas o livro impresso, graças a Deus, é uma invenção, um objeto de design. Aliás, essa questão do livro, aí tem um filósofo espanhol, Miguel de Unamuno, ele dizia o seguinte, poderia até se adaptar a isso aí, essa questão dos jovens, né, que seria o futuro daqui. Ele dizia assim, nós não somos pais do nosso futuro, né? Nós somos pais do nosso futuro, nós não somos filhos do nosso passado. Quer dizer, então é uma frase do Unamuno que se adapta muito bem, quer dizer, os atuais jovens é que vão determinar o seu futuro. Eles serão os pais do seu futuro, né? E não são filhos do passado, como na minha geração. Alguém tem alguma... Eu acho que tem uma complementação a respeito dessa situação. Eu acho só alguma complementação sobre a questão da Feira do Livro em si, em Porto Alegre. Eu acho que é muito charmosa. Ela é charmosa. Eu conheço a Feira do Livro, por exemplo, de Buenos Aires, que é realmente fechado, em Palermo e tal. E realmente não tem o requinte da nossa charmosa Feira do Livro. A questão aqui é que é alarmante, ou diria, pelo menos instigante, a manifestação de uma enquete que correu aí em determinado meio de comunicação, estabelecendo como está a leitura. E a maciça maioria diz que está atrasada, que as pessoas não têm tempo. Por quê? Porque realmente há uma avalanche. Aqui eu não estou dizendo que não é nem um livro. A obra literária, ela não pode acabar. O meio e o tempo é que ele há de modificar. Por quê? Porque é o seguinte, eu, por exemplo, sou adepto ao audiolivro. Por quê? Porque tem TDAH. E TDAH, no momento em que tu lê, se torna monótono, e se a leitura não te instiga nas primeiras 3 ou 4 linhas, efetivamente, se não tiver um hiperfoco ali, nas outras 10 tu não sabe o que leu antes. Agora, se eu ver alguém lendo, qual é a forma que eu tenho como ler literatura em si? Alto. Eu tenho que me ouvir, eu tenho que ler em voz alta. Eu incomodo qualquer pessoa, então eu tenho que ser num quarto sozinho, porque senão eu não consigo memorizar o que eu estou lendo. A leitura, inclusive com o médico na bancada, eu posso instigar, é uma das formas que se discute, se diagnostica essa questão de déficit de atenção.